Em Deuteronômio 32:8, aqui Deuteronômio é porque em grego, vem do grego, né? Que eles, tipo, a segunda etapa das leis, assim, é que Moisés reúne as leis ali, né? É a única evidência que apoia a ideia de que Yahvé seria visto como um filho de Elion. Ali você vê que Elion, quando você vem nessa parte aqui, eles traduzem como Altíssimo. Mas Elion é um dos nomes de Deus, né? É o Elion, que é traduzido como Altíssimo. E nessa parte da Bíblia, isso está na Torá, tá? Então, diz assim, ó. Vamos até vir direto aqui, ó. Quando é o Elion, se você for no hebraico, eu até coloquei aqui. Isso aqui vai ser na próxima aula para membro, eu também não vou me aprofundar muito, não. Mas você vem aqui, ó. Ó. Beranechel. Tá vendo? Elion. Aqui eles traduzem como Altíssimo, mas se você pegar os nomes de Deus, você vai ver que um dos nomes... Aqui também a Bíblia ali, o próprio site da Bíblia juntou tudo, né? Os nomes dados em grego, a segundo membro da Trindade, o terceiro membro da Trindade. Mas mesmo a Bíblia sabe, ó, do El Elyon, acabou ficando como Deus Altíssimo. Mas na passagem da Bíblia, fica aparecendo, fica dizendo o quê? Que é o Elyon, que é esse Altíssimo, dividiu a terra entre seus filhos. Isso tá na própria Torá, né? E um desses filhos seria Yahvé, Jeová, que ficou com a parte de Jacó. Abraão, Jacó. Então fica parecendo que Yahvé é menor que o Elion e que Yahvé é um dos filhos de Elion, né? Inclusive fala que quando você vai aqui, você vê que ele fala dividimos os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Então, as nações foram divididas em reflexo ao número dos filhos de Israel. Então você sabe das 12 tribos, os 12 filhos que ele tem, né? E eu não quero falar tudo aqui porque tem coisas que eu vou ter que me aprofundar e vai ficar pra aula, tá? Então eu tô meio que filtrando, só querendo explicar. E vou conectar com o assunto aqui pra você ver como Deus amaldiçoou Israel. E por quê? Justamente, deixa eu deixar maior aqui. Porque esses caras ficam, não pode amaldiçoar Israel, que Israel é... Vocês vão ver que, na verdade, amaldiçoar é concordar com o erro, né? Então, essa mesma passagem aqui que diz, ó, que Deus ficou com a porção de Abraão e de Israel, ó. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, que todos os seus caminhos são justiça, Deus fiel, iniquidade, justo e reto ele é. Procederam corruptamente com ele. Não são seus filhos, é essa sua mancha. Eles são a geração perversa e deformada. É assim que tratas a Jeová, ó povo insensato e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu? Tá falando com Israel, ó. Isso tá na Torá. Ele te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade. Considera os anos de gerações sucessivas. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos anciãos e eles o dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, aqui tá El Elyon, um dos nomes de Deus, que inclusive são 72 nomes, 72 anjos, 72 emanações, que vai dar 12 de cada 6 de cima, né? Com 72 demônios de Salomão, que é 12 de cada 6 de baixo, vai dar 144. E aí você vê a totalidade no Apocalipse, né? Todas as cores do degradê de Israel ali. E aqui está escrito, como vocês viram, que as nações, os povos ao redor, eles vêm conforme o número dos filhos de Israel. Então são como se fossem um reflexo, né? Aqui, ó, colocados, centralizados, né? Como se fossem uma massa refletida a partir desse ponto em comum, que seriam esses 12 ângulos, os filhos de Israel. Aí você entende que bate 72 e 144. Mas aí por que então, na hora que eles desceram aqui em Babel, ó,
Por que só tinha 70, não 72, né? Ó, na Torre de Babel, ó. Veio, vamos fazer tijolos queimados bem. O pessoal se juntou, se estabeleceu. Inclusive, eles dão esse crédito a Nimrod, né? O primeiro grande da Terra, construiu tudo isso. Tem a ver aqui, o livro Lúcifer fala dele. Os tesouros serviram de pedras para eles, o betume serviu de argamassa. Aí eles construíram uma torre, né? O Senhor desceu e separou, desceu para ver a torre e disse, ó. Se, como um só povo que fala a mesma língua, começarem a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Ou seja, Deus não queria que o povo acessasse o infinito. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou ali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E aí você vê, por que só tinha 70? Quando ele desce ali, você vai na Mishnah, na Gemara, no Talmud, nas traduções rabínicas, eles dizem o quê? Que vem dali que ele desce e cria, ele desce com... encontra 70, são 70 ângulos. Por quê? São 70 descendentes de Noé listados ali na Bíblia antes de aparecer essa frase, né? Essa sentença. Então são 70 nações que vêm desses 70 idiomas, quando Deus fraciona, teoricamente o hebraico que todo mundo falava, né? Aquela língua em comum. Na verdade a língua abstrata é uma língua que é a soma de todas as línguas, né? Então você tem uma língua lógica e uma língua abstrata. Uma língua que fica, então você tem o hebraico ali, que é a mesma, e uma língua que é a soma de todas as línguas ao redor. Dessa que o hebraico nas quais o hebraico ali foi fracionado, né? Então você encontra um pouquinho de hebraico em tudo, né? De alguma forma, tudo vem. Eles vão dar o mérito para o idioma ali proto-europeu, né? De onde veio indo-europeu, de onde veio toda a língua. Inclusive o Irã e o persa e o português são muito diferentes. E eles vêm dessa mesma raiz, né? Praticamente todos os idiomas do mundo vêm desse único idioma. Isso aí a ciência sabe. Então a tradição, as escrituras dizem que foram 70, né? Por que não 72? Né? E muita coisa tem para se falar sobre isso que eu vou posicionar lá na aula, né? E eu só quero mostrar aqui essa parte para vocês verem como a parte de Deus, então o Altíssimo era ao mesmo tempo, esse que eles chamam de Altíssimo El Elyon, era ao mesmo tempo Yahvé, né? Então a parte que ficaria com ele tem essas duas interpretações. Vou até ler aqui antes de concluir para vocês. Isso aqui é assunto elevado, fica até confuso aqui, porque eu preciso ficar pulando termos e coisas que a gente estuda aí. Fica difícil de explicar. O que eu quero conectar para vocês verem como a parte de Deus, que é Israel, o trai, ele abandona, amaldiçoa antes de reciclar. E vou explicar por que uma parte dessas 70 é do mesmo que tem tudo. Como é que pode isso? Então, se ele já é o Elion, o Altíssimo, que foi dividir as nações entre seus filhos, e Yahvé estava lá, era um dos filhos deles. Aí Yahvé ficou com Jacó. Então Yahvé era um filho do Altíssimo, então Yahvé era um dos deuses ali, né? Muita gente fala isso, acusa isso, que era o demiurgo e tudo mais. Outra explicação fala que não, ele explicou a divisão e falou a própria parte dele. A parte dele era a herança de Abraão, Jacó, sobre a qual as demais foram baseadas também, como vocês leram aqui, né? Ó, distribuiu as heranças quando El Elyon distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, ou seja, os filhos da terra, né, aqueles já vindo de baixo, vocês lembram de Adamado e todo esse estudo, e o vivente e o vivificante, né? Pôs os termos dos povos, e aqui é número dos povos, né? Pôs os números a contagem dos povos, né? Como os filhos de Israel. Então, aí você vê essa conexão. Então, aquele que ele ficou já era um centro que ecoaria todo o resto, no qual se baseava todo o resto, né? Aí você entende essa coluna lógica, né? Você vê, isso aqui já é um assunto, uma aula mais aprofundada que vocês vão ter que fazer separado. Nem sei porque eu puxei isso pra cá, só por causa dessa parte aqui, pra mostrar pra vocês como que de fato Israel trai ele, e ele deixa isso, a Bíblia, a Torá deixa isso bem claro.
Então deixa eu ver a pergunta aqui, ó. Deuteronômio é a única evidência que apoia a ideia de que Yahvé era visto como filho de Elion? Sei que a leitura mais antiga de Deuteronômio é algo como: quando Elion repartiu as nações, quando dividiu os Bnei Adão, tá vendo, os filhos de Adão, ele fixou os limites dos povos de acordo com o número dos Bnei Elohim, os filhos das emanações. Eloá em hebraico é emanação, Elohim é emanações. Elas juntas, as cores juntas é a luz. Então Elohim com um dos nomes de Deus, embora seja o plural de emanações, né? Então, ó, a porção de Yahvé era seu povo. Jacó, sua parte designada. Jacó é Israel, né? Os filhos o pai das 12 tribos. Muitas vezes vejo pessoas usando esse versículo como evidência de que Yahvé foi inicialmente incorporado ao panteão cananeu como um dos Bnei Elohim, um filho de Elion. E só depois foi visto como o próprio Elion. Então vocês vão ver muito essa acusação. Então essa aula é meio que para defender essas acusações, né? Defendendo Deus aí e explicando tudo isso. Tem algumas perguntas sobre a derivação dessa interpretação apenas desse texto. Muitos outros textos poéticos apresentam a ideia de Elion e Yahvé em paralelo como idênticos. Por exemplo, Salmo 92:1. Isso aqui é conteúdo da internet, tá? Eu até coloquei aqui. Isso aqui você acha por aí. Mas a aula que eu vou fazer são coisas mais nossas. Muitos outros textos poéticos apresentam a ideia de Elion e Yahvé em paralelo como idênticos. Por exemplo, Salmo 92:1. É bom dar graças a Yahvé e cantar louvores ao teu nome, Elion. Se todos esses textos preservam uma tradição de longa data de louvar pai e filho, parece-me que o judaísmo provavelmente teria desenvolvido uma mentalidade cristã, com Elion como pai e Yahvé como filho. Provavelmente está preservado a consorte de El, Asherá, que era vista como a esposa de Yahvé, de Deus, como a mãe e uma trindade. Além disso, se Yahvé era visto como um filho, não seria muito mais... Ou também a esposa de Elion, né? Aí seria, no caso, a mãe de Yahvé, fazendo essa troca binária. Além disso, se Yahvé era visto como um filho, não seria muito mais provável que ele fosse sincretizado como Baal Hadad? Novamente, isso seria semelhante à forma como a maioria dos cristãos passou a identificar Jesus como anjo do Senhor. Quando comparamos as duas possíveis interpretações, uma é: as nações foram divididas por Elion, e ele nos deu um de seus 70 filhos, né? Deu para Yahvé. E a outra é: Elion dividiu as nações entre seus 70 filhos. Tá vendo? Por que não 2? 72. Mas nós somos a nação do próprio Elion, Yahvé. Tá vendo? Aí teria essa outra opção. A segunda definitivamente carrega muito mais impacto. Na verdade, apesar da mudança de Bnei Elohim para Bnei Israel, como eles falam tão bonitinho, ainda existem algumas tradições judaicas antigas que acompanham esse conceito. Embora ainda além do Bnei Elohim como anjos. Quando o homem construiu a Torre de Babel, Deus chamou 70 anjos ministrantes e disse: vamos confundir suas línguas em 70 nações, 70 línguas. E vamos lançar sortes. Eles lançaram sortes, com cada anjo representando uma nação. E a sorte de Abraão caiu sobre Deus. Tá vendo? Então aqui fica tudo confuso aos olhos deles mesmos, dos cristãos. Só faz sentido se você entender esse ponto que a gente interpreta. Senão você só tem que aceitar, né? Que é o que eles fazem. Aí fica essa confusão aí. Mas aqui, se você aceitar que Elohim é emanações, Eloá é emanação, aí são 70 emanações, você vai entender como anjos. E como que Abraão se sorteou entre 70 anjos? Aí caiu em cima de Yahvé, que é Deus. Então Deus era um anjo, no meio de 70. E o Elion estava sorteando entre 70 anjos e Deus era um anjo. Entendeu? Agora, se você vê como emanações, como as cores, que Elohim significa emanações, na essência do hebraico, você procurar bem, você vai achar. Eloá é emanação. Então, se você entender na base do que a gente estuda, tudo isso se conecta. Sem virar blasfêmia, sem ficar confuso, sem ficar incoerente. Inclusive 70, não 72. E porque anjos era Deus, Deus era o Pai, Deus era o Filho, né? Como podem essas emanações serem Deus e serem anjos ao mesmo tempo? E Deus ser o Yahvé, filho de Elion. Então fica tudo louco, né?
Existe alguma evidência mais forte do que Deuteronômio 32, que seja arqueológica ou textual, de qualquer fonte, que apoie a ideia de que os antigos israelitas já viram Yahvé como um dos muito Bnei Elohim? Então, se você for olhar, aí vai ter um monte de... Acho que eu não cheguei a pôr nenhuma aqui, mas tem muito documentário aí mostrando como tem marcações de Yahvé. E você vai conectando, voltando até a Suméria com isso aí. E vocês que leram aí o livro O Cristo é Lúcifer vão entender as conexões. Mas o que acontece aqui? Tem toda uma explicação do porquê. Se são 72 anjos, 72 demônios, 72 emanações, por que só tinha 70 ali? E como no meio dessas 70 estava Yahvé? E se dizendo filho de Elion, é o Elion que seria superior a Yahvé, então é o pai, o filho, seria Jesus, Deus, e Deus já não é Yahvé, já não é o pronunciável, já não é o todo. Aí eles dizem que foi sincretizado depois, juntaram Yahvé com esse único Deus, é o Elion, dizendo que era o único. Então aquilo ali é uma visão, uma binarização da coisa. Nessa aula nova a gente vai estudar isso, para vocês entenderem o porquê de 70 não 72, e o porquê esse nome de Yahvé como filho de El Elyon. Ele é o Deus absoluto, ele é um dos deuses. O que aconteceu aí, né? E por que Deus viu que a humanidade estava em harmonia e quis descer lá para confundir, né? Então Deus não veio trazer a harmonia, ele trouxe a desordem. É aí que fala, era o demiurgo. Então tem que conectar todos esses pontos para vocês entenderem. E a nossa aula vem com... As aulas para membro aí é tudo bonitinho, tá? Com edição de vídeo, imagens e o áudio tratado. Então, vale a pena vocês virarem membros, participarem aí. E aqui, ó, vamos lá, para vocês verem. Vai calar a boca desses falsos religiosos aí, ó. O próprio Deus aqui, ó, falando com Moisés. É o que Moisés mesmo tá dizendo. É assim que tratas a Jeová? Ó povo insensato e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu? Ele te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade. Considera os anos das gerações sucessivas. Pergunte a teu pai, ele te informará. Os anciãos, e eles te dirão. Ancião é uma das únicas palavras que tem 3 plural, né? Olha eu brisando, o assunto nada a ver. Mas anciãos, anciões e anciães, né? Os 3 você pode falar. Pão podia ser assim também, né? Pões, pães, pãos. Quando... Cadê eu? Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, né? Quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Pois a porção de Jeová é seu povo. Da porção que caiu desses 70, caiu para Yahvé, caiu a herança de Jacó. Ele o achou numa terra deserta, e na solidão, ululante de um ermo, cercou-o, cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos, como uma águia que desperta o seu ninho, que adeja sobre os seus filhos, que estendeu as suas asas, os tomou. Ele estendeu as suas asas, os tomou. Os levou sobre as suas asas, só Jeová o conduziu, e não havia com ele Deus estranho. Fê-lo cavalgar sobre os altos da terra, e comeu a novidade do campo. Fê-lo chupar mel do penhasco e azeite da dura perdeneira, coalhada de vacas, leite de ovelhas, com gordura de cordeiros, carneiros da casta de Bazã e bodes, com o mais escolhido trigo. Bebeste do sangue da uva, o vinho espumante. Mas Yeshurun, isso aqui engordou e deu coisa. Isso aqui é um termo, significa justo, né? Em hebraico, reto. É um termo para Israel ali no caso. Mas esse justo engordou e deu coices, né? Que seria Israel. Às vezes você vai ver com J aqui, escrito Jeshurun também fica. Engordou e deu coices. Tu te engordaste, te engrossaste, te fartaste. Ó, Israel agora. Abandonou a Deus, que o fez, e tratou com desprezo a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Estão agora fazendo isso. Idolatram os deuses das emoções, os demoninhos lá da putaria, da zona, da ganância, da luxúria. E fazem abominações, aborto,
cortam os membros de criança, todas essas coisas aí que vocês estão vendo. Ofereceram sacrifícios a sedins, que não são Deus, e a deuses que não conheceram, a deuses novos que apareceram há pouco, diante dos quais vossos pais não tremeram. Olvidaste a rocha que te gerou, e esqueceste do Deus que te deu ser. Jeová viu isso e os desprezou. Tá vendo aqui? É a Torá falando. É a Torá. Mostra pro judeu, pro cristão, pro rabino. É a Torá falando. Diante de toda essa zona que eles estão fazendo, todas essas zonas que eles fizeram, Jeová viu isso e os desprezou, porque o provocaram seus filhos e suas filhas. Então disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim. Porque são uma geração perversa, filhos em quem não há fidelidade, aborteiros, ateístas, promíscuos, financiadores woke, cuspindo no Messias até hoje. Eles me provocaram a zelos com aquilo que não é Deus, né? Me irritaram com o que não é Deus, me irritaram com suas vaidades, e eu os provocarei a preocupações, né, com aquele que não é meu povo, que não é povo. Então, tormentos de fora. Irritá-lo-eis com uma nação insensata, porque um fogo está acendido na minha ira. É Deus falando, tá vendo? É você que tá contra Deus quando defende aquela porcaria. Você tá se pondo contra Deus quando você defende essa Israel aborteira. Avise quem você ama, quem você se importa, quem você admira. Porque um fogo está acendido na minha ira. Tá vendo? Deus arde até o mais profundo Sheol. Devora a terra e a sua novidade. Incendeia os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles. Esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão de fome, devorados de raios e de amarga destruição. Olha o que Deus está falando para eles, através de Moisés. Aí, não amaldiçoa Israel. Quando eles estão errando, é nossa obrigação. Para que eles voltem para Deus. Enviarei entre eles os dentes das feras. Tá aqui Deus e Moisés falando. Vamos falar para eles não amaldiçoar? Enviarei entre eles os dentes das feras, juntamente com o veneno dos que se arrastam no pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Olha isso, eu falo que eu não consigo amaldiçoar pior que Deus. Os profetas fizeram pior. Tanto ao mancebo como à virgem, a criança de mama, bem como ao homem. Olha a raiva onde encanecido. Eu teria dito, despedaçá-lo-ei. Falo igual o Temer aqui. Despedaçá-los-ei. Farei cessar dentre os homens a sua memória. Se eu não receasse a vexação do inimigo e que os seus adversários, iludindo-se, dissessem: a nossa mão está exaltada e não é Jeová que tem feito todas essas coisas. Tá vendo bem isso? A gente defende para defender a dignidade de Deus. Se não fosse por Deus, pros inimigos não rir de Deus, até Deus ia abandonar o negócio. E para não ser em vão o sacrifício do Messias. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Se tivessem sido sábios, entenderiam isso, discerneriam seu fim. Como poderiam só perseguir a 1000, e 2 pôr em fuga 10.000, se a sua rocha los não vendera, e Jeová lhos não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, sendo os nossos próprios inimigos os juízes. Pois a sua vide é a vide de Sodoma, e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, os seus cachos são amargos. Olha aqui, falando de Israel, povo de Israel. Que é a Israel completa ali quando se perde. Seu vinho é fel de répteis e peçonha cruel de serpentes. Não é isso depositado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, pois perto está o dia da sua calamidade. E o que lhes há de acontecer se apressará, porque Jeová vindicará o seu trono ao seu povo, e se arrependerá. De onde eu tirei trono aqui? Bom, dá na mesma, né? De algum jeito. E se arrependerá no tocantes aos seus servos. Tá vendo? Ele falou que um pouco vai se salvar. Igual a Bíblia fala, a profecia fala. Quando vir que o poder deles já se foi, e que não resta nem escravo nem livre. Ele dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem procuravam refúgio. Os que comiam a gordura dos sacrifícios deles e bebiam vinho das libações que eles lhes ofereciam. Levantem-se esses e vos ajudem, e haja sobre vós um abrigo. Vede agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há outro Deus comigo. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar da minha mão. Pois levanto a mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre, se eu afiar a minha espada reluzente, se a minha mão pegar nesse juízo, retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Olha que loucura. De sangue, é isso mesmo, tá vendo? Ó, isso aqui é lindo, né?
Tipo, Deus tá falando, mano, vocês merecem que eu destrua vocês. Vocês são tão uns merda. Só que se eu destruir, eu vou dar alegria pra quem me odeia. Né? Então, você vê, ó, o nosso trabalho. Nossa defesa, defender Deus. Parece estar defendendo o erro, mas na verdade estamos salvando a moral de Deus, que aqui merece, né? Israel tem que ser salva pela palavra de Deus. Porque ele prometeu, porque é ele, é a herança dele. De sangue embriagarei as minhas flechas. A minha espada devorará a carne. Do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Louvai, ó nações, o seu povo, porque ele vengará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários, fará expiação pela tua terra, pelo seu povo. Tá vendo? Então, mesmo eles merecendo o pior, Deus falando uma pá pra eles, Deus fala, velho, mas eu não vou passar essa vergonha pros meus inimigos, vou salvar vocês pela minha moral. Então ele mergulha lá, morre no lugar deles, aí tem o Messias e salva, entre pai e filho, salva a jornada. E faz justiça, e com misericórdia, né? E... porque senão, a vontade mesmo de Deus era, mas eu vou... pela palavra que ele tem que manter. E o trabalho do Messias é esse, né? Salvar a própria palavra. Fazer a Torá ser viva, que se cumprir, né? Que inclui essas coisas. E que é essa música aí, mano? Parece... esse é dos mesmos caras do... O Ano do Senhor, ó. Né? Quando você vai lá no Babel tem essa parte também, né? No mundo havia apenas uma língua, um idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas se encontraram na planície ensinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venha, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles e betume serviu de argamassa. Depois disseram: venha, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Tá vendo? Isso aqui ó, é a expansão da própria consciência ali embaixo. Desafiando Deus, né? Isso aqui vale de várias formas. A gente vai explicar nessa aula o contexto geral, o binário quântico disso, né? Aí o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Aí envolver aquele primeiro grande da terra, Nimrod, que vai envolver todo o desdobramento desde Adão e Eva, né? E o próprio dilúvio, e os descendentes de Caim, e aquela rebeldia abstrata que também mantém Deus vivo nessa circulação, que já é Deus do outro lado. E envolve essa jornada que o livro O Anticristo aqui... O livro Cristo é Lúcifer explica bem, aliás. O Anticristo também tem umas passagens, mas... Aí o Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começarem a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Se você vai lá nos contos judaicos, no Talmud mesmo, na Mishnah, na Guemará, nas anotações, antes de toda aquela sujeira rabínica, tem anotações ali que eram traduções, né? Que estão em várias traduções rabínicas. Ali deixa bem claro, né? Sobre os 70 anjos, as 70 emanações que Deus chamou. E aí nessa aula a gente vai mostrar e explicar tudo direitinho, esses detalhes. Do porquê foram 70 no 72. E por que Deus foi confundir. Né? Como que isso se conecta hoje, né? Com toda essa jornada. Porque até hoje vem daí, né? Deus chamou 70 anjos ministrantes e disse, na verdade 70 Elohim, 70 emanações, vamos confundir suas línguas em 70 nações, 70 línguas. Então aí estaria Yahvé entre um desses? Era o mesmo que quando dividiu ali o filho entre as nações entre os filhos, né? Como a gente viu ali. Quando o Altíssimo distribuiu a herança às nações, dividiu os filhos de Adão aos outros, conforme o número de filhos de Israel. E aí a gente vai analisar como os judeus, a tradição judaica, conecta esses pontos. E até onde está certo, o que falta entender. Para vocês conectarem todos esses ângulos aí, né? Inclusive a tradição judaica fala que Moisés escreveu nessas 70 línguas os mandamentos, a Torá. E as 70 línguas foram se misturando, se perdendo, né?
E alguns discutem falando que já tinha as línguas e que Deus só fez eles esquecer a língua comum, que era o hebraico, porque cada um já vinha de um canto, né? Então você vê que tem um Deus completo, como se fosse a luz, dividindo pelas emanações, os Elohim, nações, povos. Cada um é rei de um povo, que tem uma personalidade. É igualzinho as mitologias antigas. Cada deus tinha uma cidade, tinha um ponto, e tinha aquele no meio. E aí você conectava um deus lógico, que ficaria de rei dos deuses, que tinha essa conexão com o abstrato, que já ia sair lá nos titãs. Aí você já tem Prometeus ali, que tava com os deuses atormentando, mas era um titã. Igual Loki, nos nórdicos, né? Então é isso, aqui só dei uma pincelada. Se vocês gostaram, vocês vão gostar da aula que eu vou falar mais, vou explicar melhor, né? Mas aqui tá a prova, como o próprio Deus e Moisés amaldiçoaram Israel, que Israel trai ele. E como Israel é uma herança de Yahvé, entre outras, dividido com outros deuses. Isso está na Torá. Com outras emanações. A gente vai estudar isso direitinho. E aí tudo se conecta com outros livros aí, apócrifos, Enoque e outras coisas, tudo bate, né? E aqui o que a Bíblia fala dos nomes de Deus é que eles misturam o grego, o de Jesus, Espírito Santo e algumas das denominações em hebraico ali, traduções. Isso aqui é bem superficial, né? Nada a ver. Mas Deus tem ali os nomes que a Cabala usa, que são os nomes das emanações, que tem a ver com os anjos também. São 72 emanações, 72 anjos, 72 nomes de Deus, 72 demônios, e tudo isso está conectado. 12 de cada 12, que dá 144. Então 72 embaixo, 72 em cima. Também ninguém fez esse link até hoje, que é tão óbvio, nunca vi ninguém fazer. Eu acho que vai pra membro por amor, o Alessio, mas se você não... Mas não sei se o pessoal posta corte, mas se você não tiver condições e quiser ver, você tá aí um tempão, acho que o pessoal te libera lá. Então, vamos dar essa estudada legal. Quem não tiver condição financeira, pede lá pro pessoal, também não vai ficar sem aula por causa de dinheiro. Ou faz um esquema pra comprar intérito lá, sei lá, o que dá pra fazer. Ou ajuda, vira bolsista, ajuda o site. Não quero que ninguém fique sem o conteúdo também. Mas também não posso abrir e liberar ali que zoa e a gente precisa de equilíbrio, né? Tanto quem entra, quem vê, quem assiste pra ajudar a gente. E também vocês ganham intérito tudo, então vocês estão investindo, estão sendo obrigados a investir. Deviam estar fazendo isso sem nada. Né? Fica de graça toda a escola. Agora, quem não pode, não tem condições, a gente entende. Aí o pessoal ajuda aí, vê o que fazer. Mas não quero que fiquem sem, não. E também são aulas mais aprofundadas, né? Não é nada que vai mudar muito. É mais pra se aprofundar. Porque o básico, o necessário pra vida mesmo tá de graça aí no canal, no site.